qual o propósito dos dons espirituais? Muita gente tem dito que o propósito dos dons era a fundação da igreja, ou ainda o estabelecimento dos textos do Novo Testamento, né? O cânon do Novo Testamento. Então, como a igreja não tinha o Novo Testamento ainda, então precisava dos dons espirituais, sobretudo daqueles dons que a gente chama de dons de poder, línguas, interpretação, profecia, milagres e curas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o propósito dos dons é esse. 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Então, a manifestação do Espírito, nesse caso aqui, é a manifestação do Espírito por meio dos dons. E o propósito é a edificação da igreja. Todos os crentes precisam ser edificados. Veja que não é sobre a fundação da igreja, mas sobre a edificação. Paulo também fala disso em 1 Coríntios 14, 4, por exemplo. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E aí, ao longo de 1 Coríntios 14, Paulo vai falando que o dom de profetizar é superior ao dom de falar em línguas, porque aquele que profetiza edifica toda a igreja, mas o que fala em línguas edifica a si mesmo apenas. Então, o propósito dos dons é esse, a bênção comum da igreja. Então, quem fala em línguas é edificado, mas é claro, se tem 10 pessoas na minha igreja e 10 pessoas falam em línguas, né, não ao mesmo tempo, nem no mesmo culto, mas tem o dom de línguas, são pessoas que estão falando em línguas em casa, enquanto oram, estão sendo edificadas, tá? E se 10 pessoas na minha igreja estão sendo edificadas, a igreja está sendo edificada, porque a igreja é formada pelas pessoas. Outra coisa, em relação ao propósito dos dons, é a consequente glória de Deus. Porque se a igreja é edificada, ela consequentemente, naturalmente, glorifica a Deus. Digamos que numa igreja tenha 3 pessoas com o dom de mestre e duas pessoas com o dom de evangelista e uma pessoa com dons de curar. Então a gente vai organizar uma cruzada evangelística, tem pessoas aptas para isso, além de todos os crentes que foram capacitados por Deus para compartilhar o evangelho. Os evangelistas farão isso, os mestres discipularão aqueles que se converteram, e durante as campanhas evangelísticas, o poder de Deus manifestado através daqueles que têm dons de curar, curando as pessoas, também atrairá muitas pessoas para Cristo. E não somente os incrédulos, os dons de curar também servem, obviamente, para curar os próprios cristãos. Quantas vezes eu já recebi orações de irmãos que têm dons assim, dons de curar, dons de milagres, enfim, e são dons diferentes, vale salientar, e fui abençoado, fui edificado, porque fui curado. Então, o propósito dos dons é a edificação de todo o corpo, tá bom? Então, continue acompanhando esta série de vídeos sobre os dons do Espírito Santo. Envie sua pergunta. Você que tem uma pergunta, escreva aí no comentário, no Instagram, ou no YouTube, no Facebook. Mande sua pergunta, nós vamos tentar respondê-la nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo, nos siga, @BrunoTeólogo. Que Deus o abençoe e até mais.